Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo agradecendo a vocês de forma muito orgulhosa, porque na aula de terça-feira vocês participaram ativamente. Isso me deixou muito feliz. Aqueles colegas que não têm comparecido, que vocês têm contato, motivem eles também, até porque nós estamos contabilizando, está valendo presença, nós temos os nossos desafios que vão continuar durante a aula de hoje. E aí vocês poderão estar interagindo lá na plataforma. Eu sei que alguns alunos ainda estão com problema de conexão, mas tudo vai se ajustar. Eu já falei para vocês na aula de terça-feira e torno a repetir. Isso é momentâneo, muito em breve estaremos juntos de novo. Vamos lá? Eu na aula passada falei para vocês sobre tipos de predicado, certo? Falei para vocês que eles se dividiam em três: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Falamos um pouquinho a respeito dos verbos de ligação, que tem a função de ligar o sujeito a uma característica, e falamos também para vocês sobre a questão de que vocês precisam analisar alguns pontos para que vocês percebam qual tipo de predicado é. Então vamos analisar, falei sobre o predicativo do sujeito, que é uma característica também. Então vamos analisar essas características hoje para que vocês consigam entender de forma bem clara como que você percebe a classificação do predicado. Vamos lá então? O primeiro predicado que nós vamos ver é o predicado verbal, ok? Predicado verbal. Qual a característica do predicado verbal? Ele tem um verbo de ação. Então, o que você vai fazer? Vamos relembrar? O verbo é o grande fofoqueiro da história. Quando eu for analisar uma frase, o que eu vou fazer? Eu tenho a seguinte frase aqui: os alunos estudam em casa. Eu vou perguntar ao verbo: quem estuda em casa? Eu vou ter como resposta o quê? Os alunos. Então, os alunos será o meu sujeito. A propósito, sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Se eu separei o sujeito, tudo que sobra vai ser o meu predicado. Achei o predicado, estudam em casa. Após achar o predicado, eu vou até o verbo. O verbo é estudar. Quando eu estudo, eu estou fazendo algum tipo de movimento. Eu estou me movimentando, seja para leitura, para escrita. Todo verbo que indica um movimento é um verbo de ação. Então, se eu tenho um verbo de ação, significa que o meu predicado é verbal. Se vocês forem buscar na internet, se vocês forem buscar videoaulas, vocês vão ver que há outros métodos de explicar através da transitividade do verbo. O verbo transitivo, o verbo intransitivo, com o complemento do verbo. Só que eu quis explicar para vocês hoje de forma mais fácil, para que vocês entendam de forma mais esclarecida, antes de entrarmos lá nos conteúdos da transitividade verbal. Então, deu para entender isso aqui? Separei sujeito do predicado. Após separar sujeito do predicado, eu acho o verbo. Achei o verbo, eu vou ver se ele indica uma ação. Indicou a ação, o meu predicado é verbal. Uma outra coisa, lembra que lá no sujeito tem núcleo? Para eu saber se é sujeito simples tem um núcleo, para eu saber se é sujeito composto tem dois núcleos. Todos os predicados também terão núcleos. E o núcleo do predicado verbal será o verbo. Núcleo do predicado verbal será sempre o verbo. E aí o que eu vou fazer então? Achei o verbo de ação. Além dele me dizer que o predicado é verbal, ele também será o núcleo do predicado. Ok? Deu para entender até aí? Qualquer dúvida vocês vão me sinalizar lá através da plataforma, ok? Vamos continuando então. Próximo predicado, predicado nominal. Qual é a característica que eu vou ter que analisar para saber como que esse predicado é classificado? A característica que ele precisa ter: verbo de ligação. Olha aí, um conteúdo puxando o outro, por que nós estudamos? Ele tem que ter verbo de ligação, que é o VL, e tem que ter predicativo do sujeito, que é o PS. Então vamos lá, o passo sempre vai ser o mesmo. Quando eu vejo uma frase, a primeira coisa que eu tenho que fazer: separar sujeito de predicado.
E aí você pode me dizer, Wanda, mas tem frase que não tem sujeito. Tudo vai ser predicado. Beleza, tudo é predicado. Então você vai analisar a frase inteira de uma vez. Próximo passo, achar o verbo. Então vamos lá. Todos parecem preocupados com a situação. Qual o verbo da história? Parece. Então quem parece preocupado com a situação? Todos. Separei o meu sujeito e tudo que sobrou será o meu predicado. Ponto. Achei o predicado, eu vou no verbo. Achei o verbo que é verbo parecer. Se vocês forem lá naquela lista, vocês vão ver que parecer é um verbo de ligação. Vamos relembrar? Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, viver e tornar-se. Todos esses são verbos de ligação. Então aqui ele faz parte dos verbos de ligação. Opa, se eu achei verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que achar um predicativo do sujeito. Ele não vem sozinho, ele precisa de um predicativo do sujeito para completar o sentido dele. Vamos procurar então como que todos estão? Preocupados. Preocupados é uma característica de todos. Logo será um predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. O predicado nominal também tem núcleo. Qual é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo. Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo. Então, vamos achar o núcleo? Se predicativo é preocupados, logo predicativo também será o meu núcleo. Até aí, eu espero que esteja tudo bem. E qualquer dúvida, me chamem também na plataforma. E vamos por último para o predicado verbo nominal. Reforçando a vocês, pelo amor de Deus, não vai escrever verbal nominal, que eu vou tirar ponto. É verbo nominal. Wanda, verbo nominal, sim, ele misturou características do predicado verbal e características do predicado nominal. Qual foi a característica do predicado verbal que ele pegou? Ele pegou o verbo de ação. Então, olha aqui, ó, verbo de ação, uma característica que nós vamos chamar de VA. Então, VA significa verbo de ação. E qual característica que ele pegou do predicado nominal? Ele pegou o predicativo do sujeito. Aí você pode dizer, por que ele não pegou o verbo de ligação? Não posso ter dois verbos dentro do mesmo predicado. Lembra que eu ensinei para vocês que a cada verbo tem uma oração diferente? Então, se eu tivesse dois verbos, eu teria que classificar dois predicados, porque eu teria duas orações. Então, aqui eu só posso ter um verbo mais o predicativo do sujeito. Então, vamos analisar. Essa aqui de baixo eu deixei para fazermos juntos, tá legal? Os médicos trabalham empenhados em seus plantões. Primeiro passo que nós vamos fazer, vou achar o verbo. Qual é o verbo? Trabalham. Quem trabalha empenhados em seus plantões? Os médicos. Então, os médicos será o meu sujeito. Achei o sujeito, qual é o segundo passo? Eu vou classificar o verbo. Classifiquei o verbo. Trabalho. Alguém trabalha parado? Não, trabalha em movimento. Então, ele vai ser um verbo de ação. Opa, tem verbo de ação. Pode ser, então, predicado verbal? Não, eu tenho que analisar a frase toda. Cuidado para não confundir, porque às vezes você acha um verbo de ação e já vai achar logo que o predicado é verbal, e não é assim. Você tem que analisar tudo que vem depois. Achei um verbo de ação. Vou procurar se não tem mais nenhuma informação. Os médicos trabalham de qualquer jeito? Não, eles trabalham empenhados. Empenhados é uma característica de quem? Dos médicos. Logo vai ser um predicativo do sujeito. Verbo de ação mais predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Agora você poderia me dizer assim, Wanda, sempre o predicativo do sujeito vai vir do lado do verbo? Não. Você precisa procurar.
às vezes ele está do lado, mas há frases que ele vai aparecer misturado lá na oração. Às vezes ele pode estar do ladinho, às vezes ele pode estar mais para o final. Você vai ter que ter atenção para você perceber se está dando uma característica ao sujeito, ok? Então, verbo de ação mais predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. E ele vai ser diferente dos outros, porque ele não vai ter um núcleo só, ele terá dois núcleos. Quais são os núcleos do predicado verbo nominal? Ele tem como núcleo o verbo de ação e tem como núcleo o predicativo do sujeito. Então, vamos achar os núcleos aqui? Primeiro, verbo de ação. Então, ó, além de trabalhar seu verbo de ação, vai ser também um núcleo. E o próximo núcleo, predicativo do sujeito. Então, aqui empenhados não vai ser só predicativo, mas vai ser também o núcleo. Então, no predicado verbo nominal, eu sempre terei dois núcleos. Ok? Esse é o nosso conteúdo sobre tipos de predicado. E agora vamos partir para as nossas atividades. Beijo, beijo e até a próxima!